Estou de volta e hoje vamos aprender, vamos entender de uma vez por todas a relação que há entre os períodos e os parágrafos. Olha aqui que interessante, né? Todo corretor do Enem sabe que os períodos estão numa boa, porque estão devidamente conectados. Sabe o que é numa boa? Está em sintonia, em harmonia, não há choque, irmão, não há confusão, não há. Exatamente, na sua redação, todos os períodos precisam estar em paz. Aqui não há motivo para guerra, tá certo? Então eu trouxe para vocês dois fragmentos para a gente analisar o que é estar na boa, né? O que é uma coisa conectada à outra. O primeiro período, vamos ler aqui comigo. Está escrito assim. Um artigo da Scientific American divulgou que a conta Gmail de correio eletrônico contratava funcionários preparados para invadir os e-mails de seus clientes. Tudo bem, aí você elaborou um período. Quando você elabora um período, presta atenção aqui, elaborou, para um segundo, respira, olha para ele. O período seguinte deve ser a continuidade, mas não é continuidade porque o outro está incompleto, ou porque é como cinema, que tem a parte 1, parte 2. Não. É lógico que na medida que você vai elaborando os períodos, algo vai crescendo, né? Como numa boa narrativa, que você apresenta os personagens, apresenta o espaço, e aí vem o clímax. Aliás, não. Antes do clímax, você tem um conflito, né? Você apresenta os personagens, tem um conflito, tem um clímax e a conclusão. Na redação, não é bem assim, porque o texto dissertativo argumentativo não é um texto narrativo. Mas só que no texto dissertativo argumentativo existe uma sequência. É importante que essa sequência a gente perceba que você vai ampliando, que seu texto vai crescendo e no final você vai dar aquela bela conclusão. Então, observe o segundo período, como é que ele começa. Tudo isso para quê? Tudo isso que está no período 1. Então, tudo isso para quê é um excelente conectivo, galera. Usem, eu aconselho, tá? Fique sabendo que tudo que a gente coloca aqui, todos os parágrafos, todas as frases, todos os conectivos, todas as dicas, todos os textos que aparecem aqui nos nossos slides, é para vocês usarem como modelo, como referência na hora da produção de vocês, tá certo? Esses parágrafos aqui, por exemplo, foram de alunos muito queridos, alunos que produziram textos e que se deram muito bem. Tudo isso para que, uma vez sabendo o conteúdo das mensagens, tais funcionários bombardeassem seus clientes com publicidade e propaganda, não é? Isso aí é muito interessante. Notem que o segundo período, quando você lê aqui, ó, tais funcionários, a palavra funcionário está também no primeiro período. Professor Israel, isso aí não é uma repetição? Parabéns. Né? Você está percebendo que aqui é uma repetição, mas uma repetição necessária, tranquila, e aqui ela está muito funcional, porque ninguém se perde. Todo mundo que lê esse parágrafo, a clareza dele, a objetividade dele, tá certo? E a sequência foi obtida, né? A pessoa atingiu o objetivo dessa clareza, dessa coesão, por essa repetição. Então, aqui a relação é uma relação tranquila, é uma relação de paz, tá? Vamos para o texto B. Na Grécia Antiga, a cobra era associada à cura. Se você não sabia disso, incorpore essa informação ao seu repertório sociocultural, que eu espero que seja cada vez mais ampliado. Devido à sua capacidade de tempos em tempos renovar sua pele. Ponto. Que maravilha! Maravilha. Vamos repetir? Eu gostei tanto, isso está tão bom. Quando a gente repete, a gente assimila. Na Grécia Antiga, a cobra era associada à cura, devido à sua capacidade de tempos em tempos renovar sua pele. Ponto. Vamos ver se o período seguinte dá continuidade a essa ideia. Vamos perceber se aqui existe uma sequência lógica. E qual é o exercício? Toda frase que eu fizer, todo período que fizer, todo período que eu elaborar, eu paro um segundo, respiro, olho para ele, para o anterior,
Olho para frente e sigo na mesma linha de raciocínio. E sempre usando vocabulário simples, direto, objetivo, tá certo? Não precisa rebuscar, precisa organizar, tá? Essa habilidade, que habilidade? A capacidade de tempos em tempos renovar a sua pele. Que beleza, é um parágrafo autoexplicativo. Essa habilidade é relacionada aos médicos que retiram a doença dos homens. Maravilha! E com os parágrafos? Bem, com os parágrafos não é diferente e não poderia ser diferente, porque assim como dentro de um parágrafo os períodos precisam estar conectados para ali não ser um conjunto de frases soltas, né? Porque um parágrafo não pode ser um conjunto de frases, orações e períodos soltos. Eles estão conectados formando a unidade. Na redação também existe uma unidade. Só que em vez de períodos são parágrafos. Os 4 parágrafos precisam estar numa relação harmoniosa, precisam estar de boa, porque se um estiver brigando com o outro, não vai dar certo. O final desse namoro, o final dessa história, não será um final feliz, ok? Com os parágrafos não é diferente. Vamos para a letra A. No D1, use elementos coesivos como inicialmente, em primeiro lugar, ou é preciso pontuar de início, ok? Mas vou dar aqui uma dica para vocês genial. Quando vocês forem usar no início do D1 o conectivo, né? O elemento coesivo em primeiro lugar ou primeiramente, faz o seguinte, lá na introdução, escreve uma coisa do tipo: são muitas as causas da violência. Ponto. Dentre essas causas, destacam-se 2. Ponto. Essa e essa. Aí você pode, no início do D1, colocar em primeiro lugar ou primeiramente. Se você não fizer isso, bota inicialmente. Para que a relação entre os parágrafos esteja boa e a gente perceba claramente que nós estamos numa sequência. Tudo bem? No D2, use elementos coesivos como outro sim, em segundo lugar, ou além disso. Claro que você vai usar em segundo lugar se fizer aquilo que eu falei. São muitas as causas do desmatamento que ocorre no Brasil. São muitas as causas das pessoas não terem acesso ao lazer. São muitas as causas da segurança pública ainda ser um problema em nosso país. Dentre essas causas, dentre esses fatos, destacam-se 2 ou 2. Aí fica legal. D1 em primeiro lugar, D2 em segundo lugar. Tudo bem? Se não fizer, eu prefiro que você comece o D1 com inicialmente e o D2 com outro sim. Sempre usar o sempre ou usar termos semelhantes ao inicialmente ou outro sim. Beleza? Só que além dessa dica dos conectivos, dos operadores argumentativos ou dos elementos coesivos, conectores, como são chamados, é importante que entre os parágrafos exista um outro tipo de relação. E aqui eu vou dar também 2 dicas, que está aqui a letra A e a letra B. Dica A, eu vou apresentar a você uma estrutura, uma estratégia argumentativa muito legal, que é a evolução histórica. Olha a lógica do negócio. Tá certo? Olha só, tá? Estratégia argumentativa. Porque são várias as estratégias argumentativas. Vou pegar a histórica porque fica claro para você entender. No D1 você escreveria sobre o passado. Então tem um tema e você vai... É bom você mostrar como era aquele assunto, como era que as pessoas no passado se relacionavam com aquele problema. Aí no D2, que você vai para o presente, você pega fatos e notícias. Percebeu? Isso é muito interessante. Por exemplo, no passado, até antes da década de 30, as mulheres não votavam no Brasil. Então a participação política feminina praticamente não existia. Hoje, as mulheres não só votam, como também se candidatam e vencem eleições. Entendeu? Isso é perfeito. A relação entre os parágrafos fica perfeita, porque eu falo o antes e o depois. Exatamente aquele pessoal que gosta de fazer regime, né? Tem a foto antes e a foto do depois, mas é a mesma pessoa que está ali. Tá certo? Uma outra dica que eu vou dar para vocês é na letra B.
Olha que coisa interessante, são os olhares plurais. Que bonita essa expressão, olhares plurais, né? Já que nós vivemos numa sociedade que uma das marcas é a diversidade, então há diversidade também dos olhares sobre um mesmo fato. Então, por exemplo, um mesmo fato, Revolução Francesa. Então, como é que um historiador olha a Revolução Francesa? Então, no D1 eu vou usar o repertório sociocultural histórico. E como é que um escritor, né, alguém que mexe com literatura, vai olhar a Revolução Francesa? Então eu pego a Revolução Francesa e vejo a Revolução Francesa no D1, sob uma perspectiva histórica, e no D2, sob uma perspectiva literária. Só que no caso do Enem, você vai trabalhar sobre um tema, uma problemática, né, ligada à educação, saúde, né, os tais eixos temáticos, preservação do meio ambiente. Então, como é que um historiador vai olhar, por exemplo, a questão da educação, a questão do cuidado que as autoridades, que as pessoas que administram o país, né? Como é que essas pessoas devem lidar com os problemas do dia a dia, dos diversos segmentos da sociedade? Então, como é que o historiador olha essa relação, tá certo? E como é que a literatura, tá? E qual é o olhar, como é o olhar de quem trabalha com a literatura? Isso é fantástico, né? Então, futebol, por exemplo, como é o futebol? Então, eu posso olhar o futebol a partir do ponto de vista histórico. Figuras como, por exemplo, Maradona, né? Então, Maradona, por exemplo, é uma figura muito carismática, né? O carisma de Maradona conquistou o mundo inteiro. Então, como é que um historiador vai escrever sobre Maradona? E como é que alguém da literatura, um artista, vai descrever o Maradona, essa figura tão polêmica? Pensem sobre isso na hora de você pensar nas relações entre os períodos e os parágrafos. Beleza? Até a próxima!